Muito bem, boa noite a todas e a todos, né? Hoje é a nossa aula do dia 10 de agosto. Estão todas bem? Estão me escutando? Só me deem um ok. Sim, professora. Dando para te ouvir? Sim. Bem. Tá, bem? Então tá bom. É que eu troquei de microfone aqui. Tá bom, obrigada, gente. Então vamos lá. Hoje, como eu já tinha dito para vocês, né, na aula passada, então, a nossa programação é falar sobre as concepções pedagógicas na educação à distância. Por quê? Porque na aula passada a gente já viu o conceito de educação à distância, né? E as suas características. Então, as gerações de constituição da educação à distância e as suas características. Eu estou compartilhando com vocês aqui no Moodle. Só para vocês saberem, ó, que aqui tá já na aba 6, tá? Estão vendo aí a tela? Na aba 6, tá? Inicia já a nossa segunda fase das aulas remotas. Então, ó, dia 3 de agosto a gente discutiu sobre educação à distância, né? Gerações e características, como eu falei para vocês. Aqui eu coloquei o link do Jamboard, daquele nosso quadro branco, ó, se vocês clicarem aqui, vocês vão ter acesso ao quadro que eu trabalhei com vocês, esse aqui, das gerações, tá bom? E aqui já tem o link de cada turma, da aula B, da turma A e da turma B, tá? Aqui na aba 7 é o que a gente vai trabalhar hoje, ó, dia 11 de agosto. Então, a gente vai começar a discutir as concepções pedagógicas na educação à distância, tá? E aí tem o link do Padlet. Então, hoje eu não vou usar o Jamboard como interface digital. Hoje eu vou usar o Padlet, tá? Então, vocês aqui. Só alguém está me chamando. Nicole. Então, o Padlet, ele é uma interface digital. Alguns de vocês já pesquisaram sobre eles nos recursos digitais, né, da primeira fase lá das aulas remotas. E ele é um mural virtual. E dá para fazer muita coisa com o Padlet, tá? Inicialmente, a gente vai discutir uma das concepções pedagógicas na educação à distância, né, que é o behaviorismo hoje, e eu vou mostrar para vocês como que eu organizei o conteúdo, tá? Como que eu organizei o conteúdo sobre behaviorismo lá no Padlet. E esse mural, que a gente chama de Padlet, né? Esse mural virtual, a gente pode usar várias mídias. Então, a gente pode usar vídeo, a gente pode usar áudio, a gente pode usar texto, a gente pode usar links, imagens. É muito legal. Vocês vão ver que eu tentei, assim, nesse nosso primeiro Padlet, mostrar para vocês várias mídias que podem ser incluídas lá. Então, nas duas turmas, tanto A quanto B, eu já coloquei o mesmo link de acesso. Então, vocês só clicam aqui, tá? E vocês já vão ter acesso a esse mural virtual. Quem quiser acessar o Padlet pelo computador e ir acompanhando o que eu vou falando, eu acho que é uma boa, tá? Se vocês conseguirem aí. Eu acho que é bem interessante vocês conseguirem fazer essa ponta aí. Eu vou deixar apresentando aqui na tela, né? Mas é bem importante, talvez, que vocês tenham esse acesso, assim, ao Padlet ali no computador de vocês, se vocês tiverem com... Tá todo mundo cheio do Padlet? Alguém não está? Só me deem um ok se alguém está, que daí eu vou dar continuidade. Hello, people. Alguém aí? Eu consegui abrir, professora. Fernando? Tá. Uhum. Então, beleza.
Então, assim, ó, o Padlet é como se fosse um mural, assim, um cartaz que a gente faz de forma tradicional, né, ou lá na faculdade, na sala de aula, mas aqui não. Aqui eu fui projetando um modelo de Padlet que eu tivesse esses espaços, né, que podem ser indicados assim como posts dentro desse mural virtual e que eu posso inserir vários elementos, tá? E eu vou podendo dispor eles, ó, da forma como eu quero, mas depende o layout que você indica inicialmente, tá? Eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui da página. Acho que já melhora um pouco a apresentação também, tá? Então, como eu falei para vocês já na aula passada, uma característica bastante grande, assim, né, quando a gente fala da educação à distância, é a gente trabalhar com as questões de flexibilidade, de economia, de inovação, né, diferentes formas de interação, tanto do professor com o aluno, ou do professor com o conteúdo, né, mas todas essas inovações, elas estão ligadas a espaços e tempos diferentes. Por mais que a gente já tenha falado a respeito disso na aula passada, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o espaço, né? Vocês podem perceber que hoje eu fiz uma linkagem com o nosso AVA, que é institucional, né? Mas para um outro espaço pedagógico e didático, e que a gente pode organizar esse conteúdo de forma diferente. Então, vocês já viram isso no Jamboard, vocês já viram isso em slides que eu fui apresentando, vocês já viram em apresentações do Google, né? Em apresentações online do Google que eu faço e compartilho com vocês, né? E a gente tem várias outras interfaces digitais que a gente pode estar organizando o nosso conteúdo, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, é um design que eu escolhi para que a gente pudesse organizar a nossa discussão de hoje. Mas quando a gente fala, assim, voltando, quando a gente fala na educação à distância, a gente está falando desses espaços diferenciados, a gente, então, pensa o seguinte, que a gente tem que organizar o conteúdo, né, de forma com que o meu aluno que está na modalidade de educação à distância, ele tenha essas percepções, né? Então, percepções do que, professora? Percepções de como o conteúdo está organizado, da forma como o professor interage com o aluno, da forma como o professor organiza esse conteúdo, tá? Então, por isso, vocês têm que ter uma relação muito próxima, né? Aí com a disciplina e as discussões que vocês fazem em didática. Por quê? Porque a didática vai nos ajudar, vai nos ensinar, vai nos dar o norte, né? De como organizar de forma pedagógica, de forma didática, todo um conteúdo, um tema, né, um corpus de saber que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos. Então, para isso, na didática, vocês vão estudar várias teorias educacionais que embasam as diferentes práticas docentes, em relação principalmente ao conteúdo, né? E na educação à distância, isso não é diferente. Por quê? Porque não é só porque é educação à distância que vai ser de uma forma, né? Por isso que eu sempre falo para vocês, a gente não pode chegar e falar, a educação à distância é ruim e o presencial é bom. Não, por quê? Porque no presencial a gente também tem concepções pedagógicas que vão embasar o trabalho daquele professor. E na educação à distância, a gente tem a mesma coisa, né? Então, quando eu estou falando de concepção pedagógica, tem uma teoria educacional que alicerça essa concepção pedagógica. E essa concepção está ligada ao quê? A forma como o professor vê o conteúdo,
como ele organiza esse conteúdo, como ele pensa nas práticas, né, de interação desse conteúdo com os alunos, a forma como ele interage com os alunos, como os alunos interagem entre si, com o conteúdo e com o professor, e assim por diante. Então, quando a gente está falando em concepção pedagógica na educação à distância, a gente vai precisar compreender o quê? O que vai embasar uma concepção pedagógica e, consequentemente, as práticas, tá? Ou, né, na educação à distância, no espaço virtual. E no ensino presencial, nas práticas em sala de aula ou em espaços escolares e não escolares. Então, vejam só, aqui no passo 1, eu disse assim, ó, falei para vocês aqui, ó, vamos entender um pouco sobre uma imagem que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então, aqui no passo 2, o que eu coloco? Porque, assim, não adianta só colocar a imagem e não explicar, né? Então, o passo 2 é a explicação da imagem, tá bom? Então, vocês que estão ao vivo aqui comigo vão compreender a minha explicação. Depois, quem assistir a aula vai vendo isso também, mas eu coloquei em texto porque a gente tem a Bruna também na sala de aula, né? E ela precisa do texto. Então, vamos pensar o seguinte, que na educação à distância, a gente parte de uma teoria educacional chamada eutagogia, tá? Que ela é diferente da andragogia. A andragogia uma teoria educacional que embasa muito mais os fundamentos da educação da criança, né, da criança. A eutagogia, ela já parte dos princípios ou das concepções que embasam o ensino para adultos, tá? Então, vejam, né, que as coisas até mudam bastante, porque com a pandemia que a gente tem hoje, né, a gente teria que estudar a andragogia e a eutagogia na educação à distância, ou não. Depende as concepções que cada escola está tendo sobre ensino online, remoto e educação à distância. Então, aí é uma pegadinha, né? Porque, só um minutinho. Porque até então, o que a gente tem? A educação à distância, né, ela foi pensada para os adultos. Então, por isso que a gente sempre pensa na perspectiva da eutagogia. Nesse movimento que a gente está tendo de pandemia, eu já vi muitas escolas falando que os pequenos, né, as crianças pequenas, estão na educação à distância. Então, o que a gente pensa nesse movimento? Que as coisas mudaram, né? E aqui a pegadinha, eu digo que há uma pegadinha sim, porque nós não estávamos esperando, né, todo esse movimento de fazer com que as crianças tivessem uma metodologia diferenciada e dentro da perspectiva da educação à distância. Então, tem escolas que trabalham com ensino online e tem escolas que trabalham falando que estão na educação à distância. Mas, gente, volta àquela discussão inicial que eu já disse para vocês. Os alunos que as escolas dizem que estão na educação à distância não são da educação à distância. Eles estão no movimento de educação remota, não presencial. Não é educação à distância, tá? Então, é uma pegadinha, sim, e as pessoas precisam ter muito clareza desses conceitos para poder falar, né? Ou falar assim, as crianças agora estão na educação à distância. Não estão, porque elas são alunas ou alunos do presencial, e elas estão num movimento de educação remota, tá? Então, a educação à distância sempre foi pensada para os adultos, e ela continua sendo pensada para os adultos. Por quê? Porque é um tipo de educação totalmente diferenciada do presencial, né? Nesse sentido, quando a gente pensa no adulto, que é aqui na eutagogia, a gente vai partir, então, dessa teoria educacional, né? Partir para uma perspectiva de educação situada.
o que é essa perspectiva de educação situada? Tá? A gente se situa em um espaço. Então, eu volto a afirmar uma dessas características que eu já tenho falado desde a aula passada. A gente está em espaços diferentes, né? Ou seja, a educação à distância, ela é virtual, tá? Partindo dessa concepção aqui, dessa perspectiva de educação situada, então, se a gente está num espaço virtual, nós temos concepções de educação que traduzem essa relação do professor com o conteúdo, do professor com os alunos, da interação deles, tudo isso que eu já tenho falado, tá? Então, basicamente, nessa perspectiva de educação situada, a gente tem uma concepção vista e praticada por uma educação tradicional, uma concepção de educação tradicional, e uma concepção de educação conectiva. Então, as duas aqui se chocam, tá? Porque tem caminhos totalmente diferenciados, principalmente em relação, vamos assim dizer, à organização do trabalho pedagógico, a sistematização dos conteúdos, das interações e assim por diante, tá? Então, vejam, até eu coloco aqui, né, essas duas concepções, elas vão tratar da sistematização do trabalho pedagógico do professor, vinculado a um campo de prática. Esse campo de prática é isso que eu falei para vocês aqui, ó, quando eu falo de educação situada. Esse campo de prática é o espaço em que a educação à distância está, que é diferente da educação presencial, tá? Muito bem. Vamos, então, nesse sentido, entender que essa sistematização do trabalho pedagógico do professor na educação à distância, ela basicamente é ligada a esses quatro, os elementos organizacionais. Esses elementos organizacionais, eles fazem referência ao quê? Ao planejamento pedagógico na educação à distância, que a gente sempre diz, né, que tem que ser totalmente diferenciado do presencial. Os objetivos e as finalidades. Por que eles são diferentes do presencial? Até eu recebi várias mensagens, assim, de professores tentando fazer uma discussão no seguinte sentido, que alguns deles estavam com certas dificuldades, que a intenção era o seguinte, que eles estavam, a intenção era mudar o que eles estavam fazendo, porque num primeiro momento, tudo aquilo que eles tinham planejado para o ensino presencial, eles foram lá, colocaram na plataforma de aprendizagem e falaram, ok, né, alunos, está todo o conteúdo lá, agora estudem. E eu quero fazer assim, uma relação muito próxima até de vocês. Imaginem, se eu pegasse alguns livros, pegasse imprimisse essa apresentação aqui, imprimisse o Padlet, fosse lá na sala de aula de vocês, deixasse em cima da mesa, saísse, e vocês iam chegar às 7 horas, iam olhar ali na mesa, olhar os xerox que eu deixei do Padlet, uns textos lá, e aí, pronto, estava o material lá. E eu ia pensar, não, eu deixei o material lá, agora eles vão saber o que é para fazer. Será que vocês conseguiriam saber o que eu queria que vocês fizessem com aquele material? Claro que não, né? Então, por isso que é preciso a mediação do professor com o material, com os alunos, né? Com os colegas entre si e assim por diante. Então, por isso que não é a mesma coisa você pegar, selecionar material, colocar no ambiente de aprendizagem e achar que os alunos vão saber o que eles têm que fazer, né? E mesmo assim, o professor às vezes dá uma explicação muito rasa do que eles têm que fazer e não discute com os alunos o que realmente aquilo significa.
Por exemplo, coloca um texto lá, oi, pessoal, tudo bem? Leiam o texto e depois façam um resumo e respondam as questões. Tá, gente, mas e as dificuldades que aquele aluno encontra em alguns conceitos, né? Em compreender o que o autor quis dizer com uma determinada, sei lá, uma determinada passagem. Então, isso a gente consegue fazer com que? Com diferentes tipos de interação. Então, por isso que o meu planejamento na educação à distância, ele é diferente do presencial, mas é um planejamento. Então, eu tenho que pensar em todos os detalhes, assim como devo pensar em todos os detalhes do presencial, né? Quando eu vou propor uma discussão de um texto, ó, eu tenho que saber qual é o objetivo meu dando aquele texto para os meus alunos. Primeiro eu vou dizer, gente, primeiro façam uma leitura geral do texto e apontem 3 questões que vocês tiveram dúvidas. Ok, então o meu primeiro objetivo foi o quê? Fazer com que vocês lessem um texto importante e apontassem 3 elementos de dificuldade, né, de não entendimento. E aí eu falo, olha, postem lá no fórum esses 3 elementos. Aí eu vou recolher todas as dúvidas, vou fazer uma aula online. Ó, as dúvidas foram sobre isso e aquilo. Então, agora, antes de responder assim pontualmente as dúvidas, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma discussão geral do texto. E aí, automaticamente, eu vou elencando todas aquelas dúvidas dos meus alunos. Ok, isso é uma prática, uma forma de didatizar um determinado conteúdo, mas eu fiz com que vocês primeiro lessem, apontassem as dúvidas, né? Então, qual foi o meu objetivo? Qual foi a minha finalidade com isso? Tá? Então, essas questões organizacionais relacionadas ao planejamento, elas são imprescindíveis para que um ambiente de aprendizagem não se torne só um repositório de coisas. É o mesmo exemplo que eu dei lá na prática, né, no presencial. Eu deixo os textos lá, vou embora e falo assim: eles vão saber o que eu quero que eles façam. Não, isso nunca vai acontecer, né? Muito bem. O segundo elemento está relacionado ao conteúdo, tá? Porque, e vejam que todos eles se interligam, tá? Mas a gente começa com os organizacionais. O conteúdo, ele precisa ser selecionado. Então, que conteúdo eu vou trabalhar naquela aula, de que forma, qual é o meu objetivo e qual a minha finalidade. E aí, automaticamente, quando eu seleciono esse conteúdo, eu faço seleção do que a gente chama na educação à distância de objetos de aprendizagem, tá? O que são esses objetos de aprendizagem? Vão anotando aí. São, por exemplo, texto, vídeo, áudio, uma avaliação, né? Sei lá, um link de uma reportagem, ou um mural interativo, como é o Padlet, por exemplo. Então, eu, além de selecionar um conteúdo em si, um tema gerador para discutir, eu tenho que selecionar determinados objetos de aprendizagem. Isso se relaciona também ao elemento tecnológico, né? Por quê? Porque se eu seleciono um vídeo, um áudio, um link para o Padlet, por exemplo, pelo Jamboard ou do Jamboard, eu preciso ter um ambiente virtual aqui, ó, que receba esses recursos tecnológicos, né, essas interfaces digitais. Então, vocês viram ali no Moodle, por exemplo, que é uma das interfaces, um dos ambientes virtuais mais utilizados hoje no mundo inteiro, ele recebe as linkagens, né? Então, a gente pode ir trabalhando com os links ali. Mas ele não é interativo e conectivo, ele é conectivo, mas ele não é interativo ao ponto do que o Padlet é, por exemplo. Por quê? Porque aqui no Padlet eu posso criar, por exemplo, uma atividade em conjunto que eu e vocês, eu enquanto professor e vocês enquanto alunos, podem estar organizando essa atividade de forma coletiva. Por exemplo, no Drive é um outro exemplo, né? E assim por diante. Então, vejam, o Moodle, ele tem um teto de conectividade.
né? Ele não faz isso que o Padlet faz, por exemplo, tá? Ou que o Jamboard faz, né? Que, na verdade, a gente, enquanto professor, tem que criar essas situações, né, gente? De didatizar, de interagir, de criar conectividade, tá? Quando a gente fala da educação conectiva, vocês vão compreendendo um pouquinho melhor isso. Além dos elementos tecnológicos, a gente também precisa dos metodológicos, né? Por quê? Porque o recurso metodológico que a gente chama de pressuposto didático, né? É o que o professor, tá? Porque, assim, esse exemplo que eu dei de colocar as coisas na mesa e sair no presencial é mais ou menos o que acontece na educação, na concepção de educação tradicional, na educação à distância, tá? Então, joga-se alguma coisa lá, coloca-se as coisas lá e acha que o aluno vai dar conta do que efetivamente o professor gostaria que ele fizesse, né? Sem indicativo nenhum. Como eu vou fazer com que o meu aluno entenda um conceito X? Ah, não, eu vou chegar, vou dar uma aula e pronto. Se ele entendeu, entendeu. Se não entendeu, não entendeu, né? Pelo contrário, eu posso propor uma aula como essa, falar assim: olha, gente, agora estudem tal texto, olhem de novo lá o nosso Jamboard, por exemplo, o nosso Padlet, e na aula que vem eu vou tirar dúvidas de vocês sobre isso que a gente discutiu. Isso é o quê? É esse item aqui, a forma de interação. Então, eu tô dando um tempo para o pessoal também digerir aquelas informações, né? Estudar um pouco mais, se ambientar naquela perspectiva de discussão que eu estou fazendo, para depois eu avaliar, né? E hoje existem vários formatos de avaliação, principalmente na educação à distância, que a gente não tinha há uns 2, 3 anos atrás, tá? As coisas mudaram muito rapidamente mesmo, certo? Então, quero vê-las aqui. Vou sair um pouquinho aqui da tela, quero vê-las para a gente discutir esse primeiro tópico. Vamos lá? Apareçam aí para mim. Não quero ver fotinho, nada. Agora tô gostando, melhorou. Deixa eu vê-las. Isso, ó. Vamos lá, meninas. Vou fazer chamadinha hoje. As dúvidas sobre essa primeira parte aí. Quem quer começar? Tá tudo entendido? Hã? Professora, sobre os Ah, objetos de aprendizagem ali, que eu fiquei um pouco em dúvida, que seria o mesmo. seriam assim, por exemplo, textos, links de algum site, áudios, audioaulas, né? Vídeos, links de vídeos do YouTube, por exemplo, artigos, livros, esses são objetos de aprendizagem, tá? Apresentações, por exemplo, no Google Drive ou em PowerPoint, documentos que vocês fazem no Word ou planilhas no Excel. É mais ou menos assim, ó, o que a gente faz no presencial. Vamos ver. O que tem no presencial que é objeto de aprendizagem? Quem responder vai ganhar 10 pontos no final da disciplina. Nossa, agora todo mundo responde. Não, vamos lá. Não, sério, vamos lá. O que é um objeto de aprendizagem lá no presencial que vocês têm, nossa, muita relação, assim, com eles durante o ano todo? O que a gente dá para vocês lá no presencial? Texto, slide. Texto, slide. O
que mais? Né? Pode ser livros, aula no quadro, né? Esses dispositivos didáticos, tá? Até mesmo uma dinâmica que tenha algum É objetivo. uma vivência, sim, justamente. Aham. Agora, na educação à distância, a gente adapta, né? Por quê? Porque, basicamente, a gente tem um espaço diferente, que é um espaço virtual. Como que eu vou entregar um texto virtual? Quer dizer, como que eu vou entregar um texto físico no virtual para o meu aluno? Não dá, né? Tem que ser o link desse texto que vai estar num espaço, vai estar lá no Cielo, que vai estar, sei lá, em um outro espaço armazenado, tá? Inclusive, nessa disciplina, é objeto de atividade de vocês também criarem, no final, objetos de aprendizagem para a educação à distância e para o presencial, né? Então, é bem joia também, tá? Bom, vamos voltar lá. Aí vocês vão anotando aí as dúvidas, tá? Tá, então aqui, ó, aqui no passo 2, é essa explicação dessa imagem, mas claro que aqui no vídeo eu dei muito mais detalhes, né? Então, o passo 3 indica o seguinte, que essa imagenzinha que eu peguei aqui, ó, essa que nós estávamos conversando aqui, se chama arquitetura pedagógica, tá? Na educação à distância, nós chamamos isso aqui de arquitetura pedagógica. Ela é defendida e estudada pela Bear, Alessandra Bear, ó, Bear 2006, tá? Ela tem um livro sobre concepções pedagógicas na educação à distância, e eu trabalho com essa perspectiva aqui dela, tá? Que quando a gente pensa em educação à distância, pensa na organização do trabalho pedagógico lá, na educação à distância, a gente então tem que pensar nessa arquitetura pedagógica. Começa pelos elementos organizacionais, de conteúdo, tecnológicos e metodológicos, tá? Aí eu coloco assim, ó, vejam que a arquitetura pedagógica trabalha com 4 quadros de elementos didáticos, né? Os organizacionais, os de conteúdo, os tecnológicos e os metodológicos. E aí, em cada um desses itens, são indicados a sistematização do trabalho pedagógico. O professor precisa pensar em todos esses elementos aqui para organizar as suas disciplinas, né, organizar a escolha dos conteúdos, dos objetos de aprendizagem, das interfaces digitais ou dos recursos tecnológicos, da escolha de um ambiente virtual de aprendizagem, das formas como ele vai interagir com os alunos, os instrumentos de avaliação e assim por diante. Mas vejam, quem está por detrás de toda essa organização tem que ser o professor, tá? Vamos ao passo 5. E aqui é bem legal, vamos fazer assim vamos analisar como a primeira concepção pedagógica que eu mostrei para vocês ali, né? Que a gente vai trabalhar a concepção tradicional behaviorista e a concepção tradicional, a conectivista, ó. Vai trabalhar a tradicional e a conectivista, tá? Hoje a gente vai começar a discutir a tradicional. A conectivista, a gente vai começar a trabalhar na aula que vem, que ela tem mais detalhes do que a tradicional. A tradicional é muito fácil a gente detectar, tá? E aí, eu trouxe para vocês um videozinho que retrata a natureza da concepção behaviorista, tá? Então, é de uma série que tem na TV, e o behaviorismo, como vocês já estudaram, né, ele parte de uma perspectiva de reforço e punição. Então, nós vamos assistir o vídeo, tá? Ó, é uma mídia que eu tô colocando aqui, a gente vai assistir o vídeo,
e depois a gente vai discutir como, então, o behaviorismo está presente nas práticas tradicionais da educação à distância também, tá bom? Então, eu vou colocar só um comecinho para ver se vocês conseguem assistir aí, senão eu vou ter que abrir no YouTube e compartilhar, tá? Mas quando vocês forem estudar esse material de novo em casa, assim, né, em outro horário, aí vocês têm o link aqui de acesso, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês assistirem. Deixa eu só ver se vocês conseguem escutar assim, senão eu mudo. Conseguiram? Não. Peraí, deixa eu voltar lá. Meninas, vocês chegaram a ver ou não? Eu acho que é melhor eu abrir numa tela aqui, né? Me falem alguma coisa. Peraí. Behaviorismo. Guria, vocês viram alguma coisa ou não? Assistiram? Não? Tá. Então agora eu vou passar um pouquinho, tá? Vou passar um pouquinho e eu quero ver se vocês conseguem assistir aí, tá bom? Então, só um minuto. Would you like a chocolate? Yeah, sure. Conseguiram? Um pedacinho só? Meu saiu só o áudio. Deu pra ver. Não entendi. Sim, aqui saiu a imagem e o som. E o som? Tá. Então, assim, ó, eu vou passar uma vez toda e depois eu vou passar e parar pra gente lembrar de algumas questões bem importantes, tá? Eu vou passar de novo, total, e daí depois eu vou passando e parando. Vamos lá. Are you finished? Well, thank you. How thoughtful. Would you like a chocolate? Yeah, sure. Thanks. Oh, sorry, Sheldon. I almost sat in your spot. Did you? I didn't notice. Have a chocolate. Thank you. You know, I knew a girl in high school named Anna Mae. Anna Mae Fletcher. She was born with one nostril. Then she had this bad nose job and basically wound up with 3. You're here a lot now. Oh, am I talking too much? I'm sorry. Thank you. Chocolate? Hey, Kim. Yeah, you know what? Hold on. Let me take this in the hall. Okay. I know what you're doing. Really? Yes. You're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behavior. Very good. Chocolate? Sheldon, you can't train my girlfriend like a lab rat. Actually, it turns out I can. Well, you shouldn't. With my previous approach to dealing with her, so I decided to employ operant conditioning techniques, building on the works of Thorndike and B.F. Skinner. Yet by this time next week, I believe I can have her jumping out of a pool, balancing a beach ball on her nose. No,
This has to stop now. I'm not suggesting we really make her jump out of a pool. I thought the bazinga was implied. I'm just tweaking her personality. It's sanding off the rough edges, if you will. No, you're not sanding Penny. Are you saying that I am forbidden from applying a harmless, scientifically valid protocol that will make our lives better? Yes, you're forbidden. Bad, Leonard. Meninas, voltando aqui. Abram a tela aí pra gente conversar. Será que vai precisar eu apresentar de novo o vídeo? Eu vou explicando. Ó. Vocês entenderam o enredo? Entenderam o enredo? Já tinham assistido ou não? Não sei se alguém tinha assistido. Quem já? Não? O enredo é o quê? É o foco o foco da história, assim. Então, o que a gente tem ali? Uma cena em que tudo o que a menina fazia que era correto, ele oferecia um chocolatita, né? E ela dizia, muito obrigada. Tá. Aí no começo foi assim, aí ali no meio já a gente vê o quê? Que a pessoa já tá entendendo que se ela atendia o telefone ou falava sobre o nariz lá da colega dela lá, né? E o cara olhava de forma diferente para ela, ela falava, opa, tem alguma coisa errada. Ai, me desculpe, né? Vou sair, vou atender no corredor. E ele dava o quê? Um chocolatinho, né? Muito bem. E daí o namorado dela falou, viu, o que você tá fazendo com ela, né? O que é isso? Você tá fazendo o quê? Reforçando, dando o reforço é o chocolate para as coisas boas que ela tá fazendo, né? E punindo com o quê? Com cara ruim, tá? Então, essa parte do filme ali, da série, indica o seguinte, indica o pressuposto do behaviorismo. E como que a gente vai levar isso lá para a educação à distância? Para ir antes para a educação à distância, nós vamos para o presencial, tá? Vamos lá para a nossa sala de aula presencial e tal. Há behaviorismo na visão de vocês? Há práticas de behaviorismo no ensino presencial? O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos lá. Vou aqui pela minha sequência. Jaqueline, você acha que existem práticas do behaviorismo lá no ensino presencial ou não? Eu acho que sim, pela questão que a punição seria talvez para a gente sei lá, uma nota ruim ou algo do tipo, e o reforço seria a nota boa. Isso mesmo. Basicamente, tá ligado ao quê? A nota. A nota, né? Então, você é um aluno bom se você tem 10. E você é um aluno muito ruim se você tem 6, né? Então, para o aluno que tem uma nota 10, nossa, a professora fala, nossa, como aquela menina é boa, aluno nota 10. Agora, você tem aluno, né, nota 6. Mas, se a gente for pensar numa perspectiva bem mais humanista, a gente não vê esse elemento de punição, né, como o que é mais importante na prática pedagógica, tá? Muito bem, eu quero saber, Lucilene, você acha que tem mais elementos do behaviorismo presentes lá no ensino presencial? Ai, professora, depende. Por exemplo, O que você acha que pode ser? Posso citar um exemplo, tipo, que os professores utilizam, às vezes, com os alunos menores?
Eu não entendi o que você falou, repete para mim. Ah, é minha internet que tá meio ruim. Posso citar, por exemplo, um exemplo que alguns professores utilizam com alunos menores? Uhum, pode sim. Uhum. Tipo, eu assim, quando a gente percebe que tem professores que dentro da sala de aula, digamos assim, como a Jaque falou, eles meio que classificam os alunos melhores de outros, e tem Uhum. professores que realmente eles até levam as coisas para os alunos que são melhores no pensamento deles dos outros alunos. Tem professores que até falam mesmo, eu já vi professores falando, tipo, comparando, por que você não é igual fulano, que faz tudo certo, que só tira nota boa? Uhum. E isso desanima as outras crianças, porque a criança, principalmente a criança, ela percebe quando o professor tem mais afeto e carinho com um aluno por ele ser melhor, digamos assim. Uhum. Eu lembro de um dispositivo assim que, nossa, na minha época, gente, isso aconteceu, a professora usava muito, que era uma tabelinha de estrelinhas. Não sei se vocês já passaram por isso. Já participaram da tabelinha de estrelinhas? Quem tinha mais estrelinhas, quem tinha menos estrelinhas, né? E tem Também uma outra figurinha. figurinha, ou carimbo, né? Tais carimbos eram os melhores alunos, né? Tinha uma outra coisa também que agora as professoras, em vez de carimbo ou figurinha, as professoras estão fazendo assim, acho que eu já até contei para vocês, né? Se o aluno faz alguma coisa ruim, aí ela faz uma caretinha aqui na mão, aí com um rostinho triste. Aí ele vai com aquela mãozinha para casa, né? E daí a mãe chega e fala assim, mas ué, por que que tá com essa carinha triste aqui na mão? Foi a professora que fez, porque hoje eu não fiz uma coisa boa, né? Então, é um elemento de punição. E aqueles que faziam coisas boas, positivas, tinham uma carinha de sorrindo, né? Levavam isso gravado na sua pele, tá? Muito bem. Tem outros elementos ainda, né, que a gente pode ver assim, de uma concepção mais tradicional e behaviorista dentro da sala de aula, né, presencial. Mas agora vamos tentar levar isso lá para a educação à distância. Quando a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, o Moodle, né? O Moodle ou o Google Classroom, vamos pensar no Moodle, que é um ambiente que vocês conhecem bem. Se eu pego lá na disciplina e só coloco textos lá, textos, insiro links de textos, de artigos, vídeos e tal, e não falo nada com vocês lá na plataforma, né? Ou não faço uma aula e gravo essa aula, explico, depois coloco os links lá, né? E não digo para vocês o que é para vocês fazerem, só jogo lá os links. O que vocês vão fazer com aquilo se eu não dou instruções, né? Se vocês não podem assistir uma aula que eu estou discutindo sobre aquele assunto. Então, vocês têm que levar em conta que, na perspectiva tradicional, e vocês já tiveram isso, né? O foco é em quem? O foco é em quem? Quando a gente está falando do foco, o foco do ensino é em quem? É no professor, é no material didático, e nunca é no aluno. Então, por isso que o professor fala, não, eu vou encher a minha disciplina lá de textos e avaliações, e os alunos vão lá. Vamos pensar assim que eles vão ter que ler aquele material para fazer o exercício. Então, isso já estaria, vamos pensar assim, já pré-definido, entenderam? Os alunos já saberiam que teriam que ler o material e fazer os exercícios e corrigir automaticamente pelo Moodle, que até seria melhor. Não fazer nenhum texto, assim, que vocês tivessem que expor a ideia de vocês, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, assim, aí
é o que a gente fala que o Moodle seria um repositório de objetos de aprendizagem. Então, quando você tem lá uma listagem de texto, de link, de vídeo, sem interações diferentes, né? Para dizer para vocês o que vocês têm que fazer, como, explicando um determinado tema, um determinado conteúdo, ou um tema gerador. Certo? Então, vamos voltar lá. O que que eu faço? Ah, eu tenho que projetar aqui para vocês, aqui na tela. O que eu faço lá no Padlet agora? Então, depois desse videozinho, eu faço um áudio. Então, aqui eu inseri, ó, um link lá do YouTube, que você, como aluno, pode abrir lá, pode assistir de novo e tal. E aqui eu faço um áudio explicando esse vídeo, né? Então, vejam que legal, é uma outra mídia. Aqui no Padlet, eu faço esse áudio aqui mesmo, tá? Vou mostrar aí para vocês como que fica, ó, tem 2 minutos e 16, só para vocês entenderem aqui que é uma outra mídia. Pessoal, eu assisti a gente consegue visualizar uma situação bem simples, né? Ou pode mostrar que na educação, podem isso para fazer também as suas práticas pedagógicas. O behaviorismo um comportamentalista, tá? E é uma área de psicologia que o comportamento Professora, desculpa interromper, mas é só para mim que eu não estou conseguindo ouvir? Vocês não estão conseguindo ouvir? Não. Ninguém? Tá. Não? Então eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir o texto, mas depois vocês escutam aí, tanto pelo celular quanto pelo computador, dá, tá? Mas aqui o que que eu explico? Eu explico, volto, né? Porque isso aqui vocês já tiveram em Psicologia 1, né? Como o behaviorismo é conhecido, quais são, por exemplo, os autores que tratam, que discutiram o behaviorismo, né, o estudo comportamentalista, tá? E aí eu falo da concepção de educação behaviorista a partir da sua natureza, né? E daí eu falo que basicamente a natureza do behaviorismo é a punição e o reforço, né? Então, como a gente viu lá no vídeo, e como a gente discutiu aqui também, tá? Ó, a gente falou da nota, a gente falou do quadro da estrelinha, a gente falou dos adesivos e dos carimbos e das carinhas que agora estão fazendo assim, né? Tem uma outra coisa assim, que as professoras usam muito, que é o acordo didático, e daí no final da aula ela separa as turmas, né? Quem fez o acordo didático naquele dia fica para um lado, quem não fez fica para o outro, então pune-se quem não fez, né? Um outro exemplo também, que tem muito no presencial, a gente não tem essa prática na educação à distância, mas no presencial tem muito, é a questão da divisão das turmas, né? Então, a gente tem
turma do primeiro ano, A, B, C, D, E e F, por exemplo. A turma A vão ser sempre os mais, nossa, os melhores alunos e tal. A F, geralmente, são aqueles que têm mais problemas, né? Na educação, na educação à distância, isso não acontece. Por quê? Porque a gente, hoje, organiza os alunos por exemplo, por turmas, por tutores, mas eles estão, por exemplo, mais próximos em relação à região, por exemplo, pode ser feito assim, ou pode ser por ordem alfabética. Então, tem vários tipos de organização dessas turmas, mas nenhuma incide, que eu vi até hoje, incide sobre saber dos alunos se são os melhores ou não, até porque quando alguém se inscreve num curso, né, na educação à distância, a gente nem sabe quais são, porque são adultos e tal, e a gente não sabe como esses alunos são, a gente vai conhecendo no decorrer aí do percurso do curso mesmo, tá? Por exemplo, a gente tem também uma outra coisa, que eu até vou colocando aqui no texto, né? Essa perspectiva tradicional, ela basicamente está ligada ao quê? A estratégias didáticas, ou seja, a um trabalho didático do professor, né? Que o centro é sempre ele e o conteúdo, e não é o aluno. Então, isso também eu já falei para vocês, né? A forma de organizar o ambiente virtual de aprendizagem, cheio de textos, de links de vídeos, e não dar uma direção daquele material. Então, vejam, gente, a gente quer discutir, sei lá, um conceito de educação à distância. Por que eu vou colocar 10 textos e 10 vídeos para vocês lá no Moodle, para vocês, às vezes, nem acessarem aquele material lá, né? Ah, mas é uma biblioteca virtual. Não, aquilo lá é só um repositório de material didático. Mas não tem instrução do que fazer, o aluno vai ter textos e vai ter que olhar 10 vídeos para saber o que é educação à distância, né? Então, para que isso? Não tem nenhum fundamento didático, não tem fundamento de sequência didática, tá? Então, é nessa perspectiva aí. Então, por isso que eu disse para vocês que é bem fácil de a gente olhar para um ambiente virtual de aprendizagem tradicional, no sentido behaviorista, olhar para ele e falar assim, nossa, isso aqui é tradicional, né? Isso aqui é behaviorista. Dá para a gente ver pela disposição de conteúdo, das formas de interação desse professor e do formato de avaliação, tá? Como eu falei para vocês aqui, é uma aula inicial sobre a concepção, depois a gente vai vendo a conectivista, depois a gente vai estudar vários espaços virtuais que têm essas concepções, tá? Para vocês compreenderem um pouco melhor sobre isso também, tá? Então, aqui, ó, aí eu faço uma proposição aqui para vocês. A gente já falou sobre disposição do espaço tradicional, a gente já falou. Acabei de falar sobre a disposição do material didático, geralmente é uma lista, uma sequência de muitos textos, muitos vídeos, muitos áudios, né? A comunicação e a interação do professor com o aluno geralmente é zero. Então, o professor só lança aquele material lá e não faz questão nenhuma de se comunicar com ninguém, né? E a avaliação, ela também é num formato tradicional. Geralmente, ele é um questionário fechado, sem questões abertas, para não precisar corrigir, e é 1, 2, 3 questionários sobre aquele conteúdo. É mais ou menos o que vocês vão lembrar que vocês faziam lá no ensino médio, que é responder as perguntas do livro didático, ou uma lista de exercícios, e pronto, acabou. Não se discute mais nada sobre isso, tá? Muito bene. Então, vou voltar aqui antes de falar da nossa prática. Até aqui, tudo bem, pessoal? Deixa eu ver o chat aqui. Alguém tem alguma pergunta? Ah, tá, vocês estão falando só da internet. Vocês têm alguma dúvida, meninas? Fala assim, prof, só depois que a gente vai saber se tem dúvidas. É ou não é? É, né? Viu como eu já conheço vocês?
Ah, já conheço. Mas então tá, assim, ó. Agora eu vou propor uma avaliação num espaço diferenciado, tá? Vocês vão fazer um questionário, mas é um questionário que não é no Padlet e não é no Moodle, é no SurveyMonkey, tá? Que é um dispositivo de avaliação, de questionário, que é super, assim, usual aí hoje, né, hoje em dia, tá? Eu vou explicar aqui para vocês, o link está aqui no Padlet, e vocês vão poder ver de novo esse conteúdo, assistir a aula e tudo, se vocês tiverem alguma dúvida, e aí responder as questões lá no SurveyMonkey, tá bom? Eu vou explicar, então, como que vai funcionar. Aqui, ó. No passo 9, tá? Eu falo, olha, retomem o que vocês estudaram em didática, né? E respondam agora esse questionário, não só em didática, mas nessa aula que eu dei agora, tá? Então, o que vocês vão fazer? Eu incluí aqui um link de um questionário. Uma coisa muito importante, no início de cada resposta, vocês têm que colocar o nome de vocês. Por exemplo, vai ter a pergunta 1. Aí vocês, para vocês colocarem a resposta, vocês têm que colocar assim, Manuela, não é Manuela, né? Jaqueline, 2 pontos, e a resposta, em todas elas, tá? Eu já vou explicar por que isso, porque a configuração desse questionário, vocês não precisam ter cadastro lá. Então, eu preciso saber que a Jaqueline respondeu a resposta, a questão 1, 2, 3 e 4, e que aquela resposta dela, ele tem esse problema, tá? Porque, na verdade, ele foi feito para ser um questionário, por exemplo, assim, dá para ser de avaliação, como assim que eu estou pedindo para vocês fazerem, né? Mas, por exemplo, assim, você tem um comércio, você quer um questionário de avaliação do teu atendimento, por exemplo, e você não quer que as pessoas se identifiquem, nem as pessoas querem se identificar. Aí, vai assim, tá? Então, eu criei essa metodologia. Todas as respostas têm que colocar o nome de vocês na frente e depois colocar a resposta. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Então, vocês vão clicar aqui, ó, nesse verdinho, tá? E aí, vocês vão responder o questionário, certo? Ah, é que aqui eu já respondi o questionário. Vai aparecer para vocês de outra forma. Aí agora eu teria que eliminar a minha resposta lá do questionário, mas aqui vai aparecer as perguntas já, tá? Então, eu respondi esse questionário porque eu fiz um vídeo, e daí já aparece que eu respondi. Alguém tenta abrir aí para mim, faz favor? Vê se aparece uma tela diferente daquela que eu abri lá. Eu vou ter que tirar essa resposta ali minha para aparecer depois. Alguém pode abrir aí para mim? Quem que pode abrir? Abre a pergunta e um campo para a resposta. Você tira um print e manda lá pra gente? Peraí. Tá. Aí eu vou abrir aqui no... Obrigada, Jaque. Eu vou abrir aqui no WhatsApp, manda lá para nós. Daí eu abro aqui a tela. Vou esperar a Jaque printar lá para nós. Até eu tenho que tirar essa minha resposta. Vamos ver aqui. Legal. Ó, então eu vou compartilhar a minha guia aqui do WhatsApp. Para vocês olharem. Isso mesmo, ó. Vai aparecer aqui. Questões sobre a concepção behaviorista tradicional. Aí, 1. Com relação à concepção behaviorista tradicional, como o ambiente virtual de aprendizagem se organizaria com relação à disposição do espaço, do layout? Então, eu já falei nessa aula sobre isso. Aí, aqui nesse retângulo cinza, você vai colocar lá, Jaqueline, 2 pontos e a resposta. O que você acha, tá?
Certo, gente? SurveyMonkey, eu vou deixar aberto aqui daqui a pouquinho para tirar o meu questionário lá. Entenderam, pessoal? Acho que é bem simples, tá? E vocês vão colocando as respostas. Tá bom? Então, são 4 perguntinhas. Aqui embaixo, ó, vocês estão vendo que aparece 0 de 4 respondidas? Então, quando vocês responderem essa pergunta, primeira vai aparecer 1 de 4 respondidas. Depois, 2 de 4 respondidas. 3 de 4 e depois 4 de 4. Depois vocês vão enviar para mim, tá? E daí já vai aparecer aqui para mim no meu celular. Vejam que interessante, né? Vai aparecer já aqui no meu celular que vocês estão respondendo. Então, na minha conta do SurveyMonkey, ela já aparece, tá? É bem joia, porque é online, né? É bem conectivo, né? Eu crio interação sabendo se vocês estão respondendo ou não, tá? Aí eu sei quantas pessoas responderam daquele meu questionário e tal, certo? Fazer logup, eu vou sair daqui e vou entrar lá no meu SurveyMonkey. Tá, mas vocês não vão responder agora, fiquem tranquilas. Eu só vou tirar a minha resposta daqui depois. Tá? Só vou deixar aberto. Gente, então, era isso, tá? Hoje eu queria mostrar para vocês, assim, esse novo ambiente, né? Mostrar o Padlet para vocês. Mostrar como que eu escutando bem? Faz um joinha aí no vídeo ou alguém fala. Estão me escutando, gente? Alô? Agora Tá sim, professora, cortando? mas travou tudo, Ah, tá. infelizmente. Mas travou tudo, né? É isso que eu achei estranho, tá? Então tá. Não, mas o que eu tava falando, assim, que a aula de hoje era sobre isso, eu queria mostrar esse novo espaço virtual para vocês, que tem bastante relação, né, com o que a gente vai discutir na próxima aula sobre concepção de educação conectivista, tá? E que vocês precisam agora dar uma olhadinha de novo, dar uma pesquisada nesse conteúdo sobre concepção tradicional behaviorista para responder as questões lá, certo? Vocês indo para baixo ali, vocês já conseguem ver as questões também. E aí, se vocês tiverem dúvida, o que vocês vão fazer para responder as questões, vocês podem conversar comigo no privado também, tá? Podem tirar as dúvidas. Prof, eu pensei nisso, nisso, naquilo. É isso? Não é? Mas é isso tem que partir de vocês, né? Não vou dar as respostas aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntar. Tá bom? Eu estou à disposição no WhatsApp para conversar com vocês. Tá bom, gente? Certo? Então, hoje eu combinei com a Solange para a gente fazer aula assim. Eu vou pedir para ela que a próxima aula seja assim também, porque é bastante conteúdo da concepção conectivista. Daí depois, nas próximas, a gente vai fazer mais alguns exercícios mesmo de análise de ambientes, de layout, de design e tal, desses espaços. Então, daí vai ser mais light, assim, tá? Daí eu consigo fazer com cada turma, e também vou dar um tempinho para vocês, né, estudarem e estarem analisando o material, tá bom? Certo? Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Oi, prof. Diga, amada. Para a gente responder esse questionário até segunda-feira? Não, assim, seria importante que se vocês conseguissem responder até segunda, tudo bem, né? Quanto antes, melhor, vamos pensar menos uma coisa.
Mas, se vocês quiserem ainda assistir a outra aula, vai ter um outro tipo de avaliação da outra aula, que não vai ser o mesmo. Então, se eu fosse vocês, já aproveitaria e tentaria responder isso o quanto antes, né? Eliminar uma coisa. Certo? Eu não sei se a minha resposta chegou até a Andreina. Hoje tá difícil. Chegou, Andreina? Não sei se ela escutou, amor. Chegou, professora. Tá Chegou. certo. Então tá bom. Tá bom, então. É que a minha internet tá cortando muito. Uhum. Às vezes não tá boa, né? Então tá bom. Meus amores, então me despeço de vocês. A professora Solange disse que eu acho que ia ter uma conversa com vocês agora às 8h30, né? Tá bom? Então, um beijão para todas e para todos. Reforço o convite da Assembleia, quinta-feira. Participem, é importante. Vocês vão ter a Jaque falando, mas é importante que vocês estejam presentes também, às 19h30, tá bom? Se prepara aí, Jaqueline, se prepare. Tá bom, amada? Olha, ser representante de turma é bom, mas quando é para falar assim, para se lascar com as coisas também é maravilhoso. Por isso é representante de irmã. Mas então tá, quinta-feira eu vou estar com vocês às 19h30 também, tá bom? Ok, professora. Tá bom. Ó, um beijão para todas e para todos. Fiquem bem, se cuidem, tá? Beijo. Beijo. Tchau. Boa noite, professora. Boa noite, boa noite.